Oi, time! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Esse canal aqui existe com o objetivo de fortalecer a implementação da responsabilidade social empresarial no maior número de empresas brasileiras possíveis, tá? E para que a gente faça isso acontecer, a gente primeiro precisa falar sobre o assunto. Então, aqui a gente vai analisar e refletir as principais notícias e matérias divulgadas, né, sobre o tema nos maiores veículos de comunicação e notícias, tá? Assim como a revista Forbes, aqui é Exame, que a gente vai analisar uma matéria hoje, pequenas empresas, grandes negócios, enfim. Matérias e notícias quentíssimas, atuais, que falam sobre a importância do tema. Eu e você que trabalhamos com a área social, precisamos saber, tá bom? E se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Sara, eu estou aqui em São Paulo, falando com vocês, iniciando aqui esse canal do YouTube. E esse, inclusive, é o segundo vídeo que a gente está colocando aqui à sua disposição. Então, aproveita, já curte, comenta o que você achou, tá? Me apoia aí, porque a gente está se desafiando para trazer o melhor aqui para você. Eu faço parte da geração Z, sou a primeira assistente social do século XXI, que é um movimento que eu criei para minha categoria. Sou mentora de empreendedorismo, também CEO de uma startup e alguns outros negócios, e sou analista de responsabilidade social, tá? E eu vou deixar mais informações sobre mim, inclusive os meus contatos, aqui na legenda. E para a gente começar com tudo, com a análise da matéria de hoje, eu quero pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Faça parte aqui dessa família, desse time que está crescendo cada vez mais, falando sobre o que realmente importa, mudanças e soluções sociais, né? Aqui a gente não fala de problemas para ficar sofrendo, aqui a gente fala de problemas para serem solucionados, tá? E da maneira mais inteligente possível. A gente fala de ativismo social estratégico por aqui. Esse é um conceito que eu inventei e acredito que a gente precisa cada vez mais pulverizar, né, disseminar. Então, eu estou aqui para poder liderar aí esse movimento. Então, bora lá ver qual que é a nossa matéria de hoje. E o título da matéria que a gente vai analisar hoje é essa da Exame, dentro da categoria de ESG, né? Ela fala que a maior parte das empresas considera o ESG importante. Uma minoria possui a área dedicada ao tema. Aqui está o grande X da questão. Mas vamos falar sobre isso. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu quero fazer a minha audiodescrição, tá bom? Então, olha, eu sou uma mulher parda, tô com o cabelo preso, assim, bem puxado para trás, com um gel e um coquinho bem baixo. Tô com um brinco de argolas, uma blusa marrom clarinha de um ombro só, tá? E tô sorrindo para você. Então, olha só, essa matéria, ela é muito importante, porque ela traz pós e contras desse tema, né, que, como tudo na vida, tem aí os seus lados bons, os seus lados ruins, os seus desafios e as suas oportunidades. Então, vamos focar aqui sobre a análise dessa matéria, tá? Então, vai falando também que sobre o resultado da sustentabilidade, da governança e da ação social, fazer parte da edição de um estudo, né, organizado pela sustentabilidade da BDO Brasil. Tá? Então, isso que a gente vai falar aqui hoje, né, que a matéria também trouxe como um recorte, uma parte desse estudo, tá bom? Que a grande maioria das empresas considera o ESG importante, mas ainda não possui uma área dedicada a isso. E aqui é onde a gente também, profissionais da área social, ganha liberdade e ganha um oceano azul de oportunidades, para a gente cada vez mais saber sobre esse tema, por isso que eu estou aqui, né, a voz do IES, do ISG, falando com vocês, para que vocês também apoiem as empresas da sua região, até mesmo da empresa que você atua, proponha, né, seja corajoso, seja audacioso, dê o primeiro passo, tome informação necessária, acompanhe aqui a gente no canal, inclusive já se inscreve para você receber os vídeos em primeira mão, tá? E, à medida em que o seu nível de consciência, faça um curso, faça algumas especializações, leia mais sobre o tema, se aproprie, seja audacioso, faça acontecer, porque, olha só, considera importante, mas não possui uma área dedicada. Não possui uma área dedicada não significa que não está aberta a iniciativas. A gente sempre começa do primeiro passo, tá? Então, vale a pena ler de novo aqui essa matéria, que é de quando? Deixa eu pegar a data aqui. É só, publicado por
na verdade, publicado em 12 de julho de 2023, por Marina Filipe. Marina Filipe, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha no que essa matéria nos fala. Olha só, vamos lá então. A popularização do ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, estou lendo aqui pelo meu celular, tá? Inclusive, eu vou deixar o link da matéria também na descrição desse vídeo, tá bom? Para você acompanhar. Então, a popularização do ESG faz com que 61% das empresas brasileiras enxerguem o tema como uma estratégia de negócio. Aqui é extremamente fundamental para a gente que trabalha com o social e também para que a gente consiga fazer essa interlocução com as empresas, que pensa também sempre estar alinhada à estratégia. Então, nada deveria ser feito dentro de um âmbito não só empresarial, mas também público sem estratégia, porque estratégia significa que a gente vai alcançar algo, estamos indo para algum lugar com estratégia, estamos alcançando um resultado, estamos em busca de um resultado e por isso temos estratégias. Então, assim, falar sobre ESG inevitavelmente é inerente dizer que estamos falando sobre estratégias. É por isso que a gente criou aqui esse termo ativismo social estratégico. Não é o militarismo, não é o ativismo exacerbado que nós, do âmbito social, precisamos trabalhar em parceria com as empresas, mas também considerando a sua natureza, o seu core, tá? Que tem dentro dele essas questões estratégicas, né? Que avança, que leva para algum lugar que também aumente aí o lucro, a reputação ou até mesmo o enquadramento dessa empresa às atualizações que estão acontecendo globalmente, para que ela saia à frente e sempre se atualize, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Quando a gente fala de estratégia, pode ser diversas estratégias, né? Você tem uma estratégia à medida que você tem um objetivo. Mas para que nós não tenhamos uma ideia equivocada, porque estamos falando de âmbito empresarial. Falo isso porque aqui tenho certeza que tem muita galera do âmbito público, né, e que tem que começar a mudar o mindset, tá? A mentalidade, para que você consiga alcançar essas oportunidades que estão se apresentando, tá? Ó, apesar de 61% das empresas considerar importante, né, porque se correlaciona com a estratégia do negócio, apenas 39 possuem um departamento específico de ESG ou sustentabilidade. É o que revela a 8ª edição do estudo, né? Então, aqui a gente tem aquela questão de que considero importante, mas ainda não invisto. Considero importante, mas ainda não faço. E a gente já falou no início desse vídeo aqui o que você tem a ver com isso, que trabalha com social e pode apoiar também essas empresas. Aqui é um grande ponto, né? Quem trabalha muito tempo em políticas públicas, quem trabalha também no terceiro setor e a gente precisa dessa mão de obra qualificada para poder fomentar essas iniciativas que estão cada vez mais na lista de prioridades e de metas das empresas. Mas um outro ponto importante a gente entender também, que as empresas não são sociais, elas nunca foram sociais, elas precisam ser a partir de agora. Elas estão sendo cada vez mais sociais, mas elas não são. Então, nós, profissionais que temos essas habilidades, temos grande espaço de diálogo, de reflexão, inclusive de proposta. Né? Aqui a gente dialoga, aqui a gente reflete com as empresas são mais ligadas na execução, gestão, e é importante também. A gente tem que ir para algum lugar, tá? Então, abre-se aqui oportunidades, não se esqueça disso. Ó, a disparidade entre o entendimento e a prática, contudo, não é vista como um greenwash. Aqui é interessante, esse greenwash é tipo um fake, um falso. Então, ele vai falando que, por mais que as pessoas entendam que sejam necessários, mas ainda não fazem na prática, isso não significa que não é um greenwash, que é uma mentira, que confirma, vai ao encontro do que eu estou dizendo para você. Precisa de oferta de execução, tá? Ó,
A Luana Castilho, gerente de ESG e sustentabilidade, fala sobre isso, né? Muitas das empresas entrevistadas estão tendo um contato estruturado com o tema apenas recentemente. Gente, é um tema que acabou de sair do forno, tá? É claro, tem toda uma história, um movimento ali, né? Que um dia eu trago aqui para vocês, eu trago em artigo também, tá? Inclusive, me sigam no LinkedIn, vou deixar o meu LinkedIn aqui na descrição desse vídeo, que, por mais que seja um tema já falado, a aplicabilidade, a relevância que ele tem neste tempo, nunca em outro tempo houve-se tanto. Então, abre-se um grande oceano de oportunidades, tá? Olha só, a gente está confirmando aqui, ó. O agregado é um indicador de diferentes níveis de maturidade entre elas. Sobre essa questão, peraí, muitas das empresas entrevistadas estão tendo um contato estruturado com temas apenas recentemente. O agregado é um indicador de diferentes níveis de maturidade entre elas, diz entrevista ao exame. Eu acredito que ela que tenha mencionado sobre o nível de maturidade entre as empresas, né? Por exemplo, vamos pegar uma Natura da vida, né? Um case de sucesso, inclusive Natura. Te amo, me convide para conhecer aí as suas práticas de responsabilidade social, me convide para poder também fazer parte aí de iniciativas que tenham muitas ideias para você, viu, Natura? A Natura, inclusive, é um case, ele é uma referência, então ela tem um nível de maturidade muito maior do que a empresa aqui do meu bairro. No entanto, isso não significa que a empresa aqui do meu bairro possa e deva ter dentro da sua estratégia empresarial iniciativas, né, de responsabilidade social. E eu que tenho essa expertise, que tenho esse conhecimento, posso começar a oferecer para essa empresa. Essa empresa deve, pode começar a executar, independente do nível de maturidade, né? Quem tem mais maturidade, obviamente, tem mais iniciativas, tem mais impactos, mas isso não diz que não podemos começar do começo. Tudo que é grande hoje começou pequeno um dia, tá? Então, ó, gravem isso. Então, outro ponto aqui também em relação à transparência, 37 publicam anualmente um relatório de sustentabilidade, sendo que 41 das matérias elaboradas fundamentam-se em metodologias próprias e apenas 24 dessas possuem verificação validada externa. Então, aqui é interessante também, porque um dos grandes atributos, inclusive está no G do ISG, é a transparência. Né? Não é só você dizer que está fazendo, quero provas, evidências que você está fazendo. E como as empresas costumam fazer essas prestações de contas mais macro, né? Dentro desses relatórios de sustentabilidade, relatório anual, que coloca ali dentro desse documento todas as iniciativas. Isso acaba se tornando uma prestação de contas, tá? E vai falando sobre metodologias aqui, né? Existe uma metodologia que pode ser seguida, que é o modelo GRI, que as empresas podem usar esse padrão de relatório para poder prestar essas contas, mas eles também podem usar outras metodologias. Eu acredito que seja isso que ela está mencionando aqui, tá? Olha, e aqui vai falando também sobre as 3 principais barreiras para o avanço da sustentabilidade nas empresas. De acordo com o estudo, são existência de outras prioridades estratégicas, 69%, dificuldade da disseminação da estratégia entre os colaboradores, isso é cabível a 23%, além de dotação orçamentária com capilaridade de captação. Olha, essa dificuldade essa questão sobre prioridade estratégica, esse aqui é o maior, 69%. Aqui é realmente verdade, né? Porque há um investimento em ESG. Então, na verdade, olha só o que eu disse, é investimento. A gente tem que trabalhar enquanto analista de responsabilidades sociais, enquanto profissionais que promulgam, né? Fomentam essas iniciativas nas empresas, a gente tem que trabalhar a percepção de investimento. Essa empresa está fazendo um investimento que vai ter um retorno. E aí, qual é o retorno? É por isso que um projeto tem que estar muito claro, é por isso que a gente fala de gestão, indicadores, uma
uma probabilidade, uma previsibilidade do que aquele investimento vai ter de retorno. Empresas trabalham de investimento para retorno, fim, tá? Quem dera essa lógica fosse se aplicada, né, em serviços públicos, nem sempre. Mas aí já é um outro assunto, tá? Mas, assim, às vezes isso não é prioridade porque não está claro quais são os benefícios, não está claro quais são os problemas que isso irá resolver, quais são as vantagens que isso vai ter. É claro que aqui a gente também caminha entre dois polos, né? O polo da responsabilidade, o polo da empresa ter uma função social a ser cumprida, mas só isso aqui não vai mudar muita coisa. É o que eu falo, não dá para a gente vir com um ativismo exacerbado dentro das empresas. Isso não vai rolar, tá? Esquece. Você tem que ter habilidades de negociação, você tem que saber evidenciar as oportunidades e os riscos, né? E onde se projeta, onde essa iniciativa se encaixa, tá? É extremamente importante, porque aí você vai começando a desenvolver esse senso de priorização nessas iniciativas. Então, além de ser uma obrigatoriedade, né, dentro de documentos como Constituição Federal, que fala sobre a função social da empresa e afins, e também uma questão, uma justiça social, né, dentro das operações, até mesmo do que essa empresa provoca, mas isso não é o suficiente, tá? Você tem que apresentar esse parâmetro do retorno do investimento para que esses projetos eles realmente avancem. Ok. Outra coisa também é a própria disseminação da estratégia entre os colaboradores. Aqui começa do ponto, né, que muitas pessoas não sabem, até mesmo os gestores não sabem do que se trata ESG. Não sabem, né, do que se trata, por exemplo, responsabilidade social, ou o que significa essa questão da inclusão de pessoas pretas. O que é realmente inclusão de pessoas pretas? Não é apenas uma frase, inclusão. Inclusão é um ato, uma prática continuada, monitorada. Como se faz isso? Nem todo mundo sabe, você sabe. É por isso que aproveite essas oportunidades. Ou em outro tema, né? Por exemplo, eu sou especialista em elaboração de projetos sociais. Então, muitas empresas precisam, né? Ou elas apoiam organizações, o terceiro setor, ou elas mesmas possuem projetos, né? Mais autênticos, mais criativos e até bem alinhado ao core da empresa. Eu sou essa pessoa. Então, eu apoio a empresa nesse sentido, entre outros também, né? Mas entende? Então, assim, somos nós que temos esse conhecimento. Então, é por isso que esse tema é muito importante e cada vez mais vai ser disseminado e você tem que acompanhar a gente sempre aqui, já se inscreve no canal, tá? Porque a gente também vai apoiar a disseminação dessas informações entre os colaboradores sobre a importância do ESG. Exemplo, né? Uma empresa que adota medidas de descarte eficiente. Não é simplesmente você chegar lá e colocar o lixo e tirar o copo. Você precisa falar para o colaborador o que isso significa. Você precisa mostrar evidências, fatos sociais sobre as questões climáticas, sobre a importância de menos um copo, menos um plástico, menos uma sacola, menos um canudo no mundo. Essa consciência, essa educação é importante, ela vem em paralelo com a implementação das estratégias de ESG, tá? E esse último, né, sobre dotação orçamentária ou capilaridade de captação, creio que envolva aí o valor que vai ser investido nas iniciativas, tá? Caminhando aqui para o final, ó, além disso, quando o tema é sustentabilidade, menos da metade das 150 empresas avaliadas falam com funcionários sobre o uso consciente da água. Eu acabei de falar para vocês, 65% não controla as emissões de gases de estufas por inventário. Aqui a gente também está falando sobre a grande importância do meio ambiente no ESG, né? Essa questão da finitude do planeta, essa questão das questões climáticas,
tem aí indicadores que falam que o planeta já está tão aquecido que já não tem mais volta, mas também, em contrapartida, se houver uma consciência e uma adesão às iniciativas, a gente pode sim chegar lá. Então, nós profissionais também temos essa responsabilidade em disseminação, em fortalecimento da importância, não só com os CEOs, mas com os colaboradores. A união faz a força, tá? Nas comunidades, vai falar sobre coleta seletiva nas comunidades. Você que trabalha com responsabilidade social da empresa, não somente dentro, na comunidade, se a empresa assume essa responsabilidade socioambiental, ajude a comunidade a apoiar a meta da empresa, entendeu? É sobre isso, tá? É sobre isso. Olha, quando o assunto é responsabilidade social, 61% das empresas realizam doações e incentivam os funcionários a ajudarem em causas filantrópicas. Legal, mas eu acho que dá para ser mais estratégico. É por isso que existe o conceito ativismo social estratégico inventado, fomentado, implementado por mim, tá? Me acompanhe sempre, me siga também lá no LinkedIn, assina minha newsletter e vamos lá também disseminar esse conceito de ativismo social estratégico. Doações são importantes, mas dá para fazer mais. O mesmo dinheiro que foi doado, né, a gente pode fazer muito mais. Né? É claro que existem muitas organizações que precisam dessas doações. O grande X da questão é qual é o impacto dessa doação. Esse é o X da questão, tá? E trabalhar voluntariado também é importante, As empresas investem bastante, né, nesse engajamento do colaborador para voluntariado. Já em governança, 61% das empresas reafirmam que boas práticas de governança fazem parte da cultura da empresa, que é importante. O G de governança trabalha um pilar que eu adoro, e que é a base, que é a cultura. A cultura é aquilo que é impalpável, mas que permeia todas as... Ai, vai sair um arco-íris! Que permeia todas as ações da empresa. Né? Desde o CEO até o colaborador, são aquelas formas de se relacionar com a empresa, né? Aquela sensação, aquele propósito, a missão, visão, valores da empresa, a forma de tratar os colaboradores, como esses colaboradores cuidam da comunidade da qual eles pertencem, como a empresa apoia a comunidade da qual os colaboradores pertencem, esse grande ciclo virtuoso e que a harmonia, né? As estratégias, o planejamento, mas principalmente a cultura. Né? A cultura que vai fazer com que as pessoas caminhem pela mesma direção, sigam os princípios e valores que aquela empresa também emprega. Então, quando a gente pega uma empresa que tem um grande papel no voluntariado e iniciativas, né? E aqui, ó, pensando além, né? Várias empresas têm seus colaboradores super inteligentes, cargos maravilhosos, tem uma diversidade ali de profissões. Imagina essa empresa desenvolvendo aí uma feira de profissões com esses colaboradores. E aí já pensa em tudo, entendeu? Tem muita coisa que dá para fazer, porque no lado social, a gente também encontra jovens pré-adolescentes sem expectativas de carreira, sem uma referência de sucesso. Em contrapartida, a gente tem no mesmo território uma empresa que tem funcionários brilhantes. Pegou a visão? Pegou a visão, né? Não vou falar mais nada. Qualquer coisa, se você quiser ir mais fundo, fale comigo. Vou deixar os meus contatos aqui, porque eu também sou mentora, tá? Sou mentora de implementação do Departamento de Responsabilidade Social. Você que quer trabalhar, ou você que já trabalha, que quer mais conhecimento, fale comigo, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? E por fim, olha só que interessante, observa-se, né, a conclusão, observa-se uma mudança bastante relevante, apesar de incipiente, né, apesar de a curtos passos. É melhor você ir a curtos passos do que não ir.
Então, aqui também é importante, né? A gente já está finalizando. Eu acho que nós, profissionais que trabalhamos com a área social, que trabalhamos com pessoas, que trabalhamos resolvendo problemas, nós precisamos ser profissionais que desenvolve, que emprega positividade dentro das iniciativas. Vai dar certo, não é uma meditação, o universo vai fazer dar certo. Não. A nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas habilidades estarão empenhadas para fazer dar certo e vamos fazer dar certo. Né? Requer também um nível de positividade, alguém que motiva, de liderança. Precisamos de líderes sociais. Tá? Aqui é no amplo, no geral, também sobre essa matéria, mas aonde quer que você atue no âmbito social, você precisa liderar a mudança. E a gente lidera a mudança com engajamento, com acolhimento, com positividade. Não positividade tóxica, né? O mundo, né? Não. O que podemos fazer, medir, acompanhar que resolva um problema? É desafiador, mas a gente está preparado. É desafiador, mas você e você, bora! Você assume isso, você faz isso, o que você imagina disso, envolve a galera no processo e faça acontecer. Não devemos perder a oportunidade que se abre, uma das oportunidades mais esperadas no século XXI, essa abertura de grandes monopólios financeiros e que também tem a sua responsabilidade a cumprir e alguns débitos aí a cumprir com a sociedade brasileira, essas empresas abrindo-se para fomentar cada vez mais iniciativas que combatam a desigualdade, a miséria, a pobreza no Brasil, onde elas lucram tanto, né? Pega a visão. Então, olha só, é um movimento, ó, observa-se, né, que é bastante incipiente a 8 de edições, que fala sobre o estudo realizado. E o movimento de impacto nas empresas ocorre por conta dos stakeholders mais acionistas, consumidores, fornecedores, consumidores locais, entre outros. Aqui é importante, porque essa movimentação que está acontecendo cada vez mais, até se tornar uma realidade posta, inegociável, é para lá que a gente está indo, né? Isso ocorre também pelas partes envolvidas, pelos stakeholders que se importam cada vez mais com as empresas da qual eles se relacionam, da qual eles compram. Falo como consumidor auge e geração auge de consumo, que é a geração Z, que é a minha geração. Inclusive, a aplicação, a gente viu sobre estar relacionado à estratégia do negócio. Então, todo negócio tem o seu cliente ideal, o seu público-alvo. Então, a empresa precisa conhecer o seu cliente ideal, precisa conhecer o seu público-alvo, suas aspirações. Desculpa, suas aspirações, os seus desejos, como eles se relacionam com a marca, como eles compram, por que eles compram, por que eles compram. E eles compram por causa social. E as empresas sabem disso. E os clientes são um dos principais stakeholders de uma empresa. Sem cliente não há venda, sem venda não há lucro, sem lucro não há empresa. Então, é importante também você ter isso claro, porque quando você for propor, quando você adentrar uma empresa ou estabelecer uma oportunidade, desenhar um projeto, bater na porta da empresa, inclusive eu posso te ajudar com isso. Se você quer desenvolver, desenhar, implementar, estruturar, na verdade, estruturar um projeto para que ele seja implementado em uma empresa aí da sua região, fale comigo, vou deixar os meus contatos aqui na descrição do vídeo, porque eu trabalho exatamente com isso e posso te afirmar, né? A gente já falou nesse vídeo, as empresas não são sociais, elas têm outras estratégias, na verdade, elas têm outras habilidades mais inerentes, mas elas precisam desses profissionais, e pode ser você, tá? Tô balançando aqui. Então, a gente hoje mergulhou dentro dessa matéria, tá vendo como valeu a pena ler de novo essa matéria? Então, eu quero agradecer por você estar aqui. Já aproveita, curte o vídeo e manda esse vídeo para aquela pessoa que vai gostar desse conteúdo, que está buscando uma carreira inovadora no âmbito social, tá? Coloca também aqui os seus principais insights na legenda. Eu vou ler, responder vocês, tá? Com todo aí a atenção.
Também, se você tiver alguma matéria, alguma reportagem que você queira imergir dentro dela, né, analisar um pouquinho mais minuciosamente, também pode colocar aqui nos comentários, ou também falar comigo no direct lá nas minhas redes sociais. A gente sempre faz uma curadoria do que vocês mandam, tá bom? E envia esse link aqui, clica nesse botão, envia para o grupo do WhatsApp, da galera que quer saber mais sobre ESG, que quer saber mais sobre essas novas transformações, tá bom? E um beijo e eu te vejo no nosso próximo encontro.